Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gleidson, estamos aqui para mais uma vez falar sobre equação do segundo grau, tá? Vamos para a nossa terceira aula. Já aprendemos a reconhecer a equação do segundo grau, identificar seus coeficientes, escrever na forma reduzida, resolver a equação do segundo grau da forma incompleta e hoje a gente vai aprender a resolver a equação do segundo grau da forma completa, beleza? Vamos lá? Tá? Aperta os cintos e vamos começar a nossa viagem. Valeu! Aí a equação do segundo grau completa, na forma tradicional dela, certo? O modelo da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Nós vamos resolver a equação do segundo grau nesse modelo completo e vamos começar falando de um desafio, tá bom? A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Beleza. Pense, reflita. Tem como você resolver esse problema sem a equação do segundo grau, tá certo? Mas a gente vai resolver usando a equação do segundo grau para você ter conhecimento com um novo conteúdo. Vamos lá. As coisas que eu desconheço nesse problema. A idade minha e a idade da minha mãe, certo? Como eu não sei a minha idade, eu vou chamar de x. E como ele disse aí no contexto, que quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, certo? Significa que minha mãe tem 20 anos a mais que eu. Então, x mais 20 é a idade da minha mãe. Como eu falei também que se eu multiplicar a minha idade com a idade da minha mãe, vai dar 525, então vamos multiplicar e fazer essa igualdade. X mais 20 vezes x igual a 525. Pronto. Aí eu tenho uma equação, só preciso organizar essa equação. Aplicando a distributiva aí, você vai ter x vezes x e x vezes 20. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 20 dá 20x. E o 525 que estava no segundo membro veio para o primeiro. Nós botamos todo no primeiro membro porque o modelo tradicional da equação do segundo grau é desse jeito. Todo mundo no primeiro membro agrupado e igual a zero. Agora você consegue identificar A, B e C. Isso é uma equação de segundo grau completa, onde A, B e C são diferentes de zero. Tá certo? Então, a forma de resolver essa equação, a gente vai ver na prática agora. Depois eu vou mostrar o passo a passo para você. Olha só, essa é a chamada fórmula resolutiva. Né? Identificando A é 1, B é 20, já está na ordem, e C é menos 525. Agora, você precisa encontrar delta, certo? Delta é esse símbolozinho aí, esse triângulo, é uma letra grega, e o A representa B ao quadrado menos 4AC. E você, para resolver delta, você tem que substituir o valor que você achou de B, o valor que você achou de A e o valor que você achou de C, tá certo? Então, substituindo, a gente vai ter 20 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 525 negativo. Fazendo esse cálculo, nós teremos isso 400 mais 2.100, que dá 2.500. Esse é o valor de delta nessa equação do segundo grau. Agora a gente vai procurar o x. O x tem esse modelo matemático que você precisa aprender também. Tá certo? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo o b, o delta e o a, nós temos essa equação. O b foi 20, o delta 2.500 e o a foi 1. Agora, fazendo os cálculos necessários, eu vou ter menos 20 mais ou menos 50. Raiz de 2.500 é 50 sobre 2. Tá certo? Agora, como eu tenho aí o mais ou menos, eu preciso resolver esse problema por dois caminhos. Um do mais e outro do menos. Primeiro eu vou encontrar menos 20 mais 50 sobre 2, que dá 30 sobre 2, que dá 15. E agora, vou encontrar menos 20 menos 50. Menos 20 menos 50 dá menos 70, dividido por 2 dá menos 35. Pronto, cheguei às raízes da equação. Agora, a solução do problema é outra interpretação. O que foi que eu perguntei lá em cima? Quantos anos eu tenho? Como foi que eu chamei isso? Minha idade, eu chamei de x. Se eu chamei minha idade de x, um desses dois valores aí que são x, tanto faz. Tem alguns livros, pessoal, que usam x1 e x2, x' e x2', xa e xb.
mas todos eles são um x, são a incógnita que eu estou à procura, tá certo? Então, aqui a minha idade é 15 e aqui a minha idade é 35 negativo. Como nós temos um problema e esse problema envolve idade e idade não pode ser negativa, essa segunda resposta ela é eliminada, é excluída da nossa solução. Portanto, eu tenho 15 aninhos, hein? Ai, ai, se eu tivesse 15 aninhos. Mas vamos lá. Vamos agradecer a Deus pela idade que a gente tem. E vamos para frente. Tá bom? Então, resolvemos um problema, utilizamos uma fórmula que você não conhecia ainda, certo? Mas agora você está conhecendo de perto. Essa é a linda, a maravilhosa, não é verdade? Fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, certo? O costume de dar nome de Bhaskara é uma curiosidade para a fórmula de resolução da equação, segundo grau, é aparentemente brasileiro. Ó, é no Brasil que tem esse costume, nos outros países não se chama essa fórmula de Bhaskara. É o que a gente chama de o velho jeitinho brasileiro, não é? Então, vamos lá. O que é a fórmula de delta? Vamos conhecer um pouquinho mais de curiosidade sobre ela. Né? A fórmula de Bhaskara aparece a letra grega delta, que é chamada de discriminante, né? Delta é uma letra grega, o nome é discriminante, pois, de acordo com o seu valor, é possível saber qual o número de raiz que a equação terá. Para calcular o delta, usamos a seguinte fórmula. Então, o delta tem três possibilidades, pessoal. A gente vai estudar isso mais na frente, não vai ser para o dia de hoje, mas eu tenho três possibilidades para o delta. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. E cada possibilidade dessa dá uma característica diferente de raízes, tá certo? E a gente vai estudar melhor mais à frente esse detalhe importante, mas fica aí essa pequena informação. Beleza, o passo a passo, você viu ali a resolução da equação de segundo grau, mas você viu pela primeira vez, certo? Já na prática, vamos ver o passo a passo? Como é que a gente faz para de fato chegar naquelas raízes, no x1 e no x2, tá bom? Então, nós temos aí para você o primeiro passo, identificar os coeficientes. Quem são os coeficientes? A, B e C. Você precisa, na primeira hora que você tá com a equação arrumadinha, identifique ABC, para você começar a pensar em resolver a equação. Segundo passo, calcular o delta. Para calcular o delta, você precisa de duas coisas. Uma, dos coeficientes que você identificou antes, e dois, da fórmula. Joga os coeficientes na fórmula, acabou. Qual é a fórmula? Está aí embaixo para você. B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. 4 vezes A vezes C. Então, terceiro passo, calcular as raízes. Tá certo? Então, duas situações possíveis. Se o delta for negativo, agradeça a Deus e conclua só com a frasezinha: raízes não pertencem aos reais. Acabou. Se o delta for zero ou positivo, aí você dá continuidade e vem para esse modelo lindo, faz as substituições necessárias, tá bom? E aí eu tenho substituir o B, que eu já achei, B ao quadrado menos 4AC, que é o meu delta, e substituir o A, que eu já sei também lá, que é o meu coeficiente que acompanha x ao quadrado. Depois que você fizer isso, papai, vamos resolver, tá? Já resolvemos, agora vamos resolver mais equações. Pode ser? Vamos lá? Nem adianta dizer que não, que a gente vai continuar. Exercício resolvido. Vou deixar mais essa resolvida, mais uma dica. Resolvi o problema, agora vamos deixar essa para você não ter dúvida e resolver todos os exercícios que a gente vai deixar aí. Determine as raízes da equação 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. Vamos lá. O que tem que fazer? Primeiro passo, identificar ABC. Tranquilo, né? Aí 2, B menos 3, C menos 5. De boa, já estava na forma reduzida. Segundo passo, calcular delta. Lembra a fórmula? Não? Volte lá o vídeo, dê uma olhada qual é a fórmula, mas aqui a gente vai dar. Ó, fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Agora o que é que eu vou fazer? Substituir. Você já tem B, já tem A, já tem C. Qual é a dúvida? Nenhuma. Substitui. Olha, eu vou ter aqui, meu B é menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Veja aqui que o C está no lugar do A e o A está no lugar do C. Só que é uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então eu tenho 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40. Menos, com menos, mais. Acabou, quem manda no jogo de sinal é o menos. Então, 9 mais 40, 49. Esse é o valor de delta
Agora sim, vamos calcular as raízes, ó, usando esse modelo matemático e vamos substituir os valores que nós encontramos. Vamos lá, vamos pegar primeiro a parte do mais, né? Então, eu tenho menos b mais raiz de delta sobre a. Só que o meu b é negativo, então vai ficar menos 3, mais raiz de 49 sobre 2 vezes a, que é 2. Esse menos com menos aqui, nós já sabemos que vai virar mais, certo? Opa, lembrando, eu botei aqui como x1, mas não é obrigatório, o outro vai ficar x2. Então, vai ficar mais. E raiz de 49 é 7. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 4, 2,5. Achamos uma das raízes. Agora vamos para o x2, tá? Esse x2, então, a mesma coisa. O que é que mudou? Aqui é mais e aqui é menos, porque eu tinha que usar o mais ou menos, as duas expressões. Então, ó, vamos lá. Menos com menos mais, olha, tanto é quase igual, olha, repara a diferença. Um fica mais, outro fica menos. Então, 3 menos 7, menos 4 dividido por 4, 1 negativo. Pronto, achei os dois valores que satisfazem o x. Os dois valores que são as raízes da equação 2x² menos 3x mais menos 5 igual a 0. Veja que esse não é um problema, você não vai analisar as raízes. Esse só, encontre as raízes, achei, tá certo? Quando a pergunta for relacionada a um problema, a letra vai representar a idade, a letra vai representar a altitude, a letra vai representar o saldo. Aí você tem que prestar atenção porque alguns elementos não são válidos para algumas situações, tá bom? Então, as raízes da equação são menos 1 e 2,5. Tá? Aproveitem aí, resolvam essas atividades, são poucas. Vá lá no livrinho de vocês, na página 102 e 103, tem material para vocês também trabalharem. Tá? Obrigado pela atenção, continuem estudando, não parem e a gente vai aprender cada vez mais. Vamos lá, se cuide, tá?